Você já percebeu como uma decisão comprometedora muitas vezes leva a outra? A história de hoje nos mostra os efeitos devastadores e em cascata de alianças impiedosas, não apenas para uma geração, mas para as que vêm depois. O cerne desta passagem revela uma verdade sóbria. Nossas parcerias e alianças não afetam apenas a nós mesmos. Elas podem desencadear consequências que impactam gerações futuras. Nossa história continua de onde paramos com Jeorão. Mesmo após sua experiência de quase morte lutando ao lado de Acasias, ele faz outra aliança questionável. Desta vez, uma sociedade comercial com o filho de Acasias, também chamado Acasias, para construir navios de comércio. Um profeta o adverte: porque você fez uma aliança com Acasias, o Senhor destruirá o que você construiu. E de fato, os navios são destruídos antes mesmo de zarparem. Enquanto isso, em Israel, Acasias enfrenta sua própria crise. Após cair e se ferir, ele envia mensageiros para consultar Baal-zebub, o deus de Ecrom. Pense sobre isso. Ele é o rei de uma nação que conhece o Deus verdadeiro, e mesmo assim recorre a uma divindade pagã em busca de ajuda. Elias intercepta os mensageiros com uma repreensão severa. É porque não há Deus em Israel que vocês vão consultar Baal-zebub? E o que se segue é um contraste revelador nas abordagens à autoridade de Deus. Acasias envia 3 grupos de 50 soldados para convocar Elias. Os 2 primeiros capitães se aproximam com arrogância, ordenando: Homem de Deus, o rei diz, desça. Fogo do céu os consome. Mas o terceiro capitão vem com humildade, ajoelhando-se e suplicando por misericórdia. Sua humildade salva sua vida. Mas a parte mais trágica da nossa história vem na próxima geração. Jorão, filho de Josafá, casa-se com a filha de Acasias, consolidando a aliança entre os 2 reinos. Assim que assume o trono, ele assassina todos os seus irmãos e conduz Judá à idolatria. O texto nos diz: ele andou no caminho dos reis de Israel, assim como a casa de Acasias havia feito, pois a filha de Acasias era sua esposa. As consequências são severas. Edom e Líbina se rebelam contra Judá. Os filisteus e os árabes invadem o reino, levando todos os tesouros reais e todos os filhos de Jorão, exceto um. Ainda mais impactante, Elias lhe envia uma carta profetizando uma doença terrível que acabará tirando sua vida. Então, como podemos aplicar essas verdades hoje? Primeiro, devemos reconhecer que o comprometimento espiritual raramente permanece contido. Ela tende a se espalhar e afetar outras pessoas. Segundo, precisamos entender que nossas escolhas, especialmente no casamento e em parcerias próximas, moldam não apenas a nossa fé, mas a fé dos nossos filhos. Terceiro, posições de liderança carregam uma responsabilidade maior e, consequentemente, enfrentam um julgamento mais severo. Quarto, a humildade diante de Deus e de seus representantes pode literalmente salvar nossas vidas. Por fim, devemos lembrar que a misericórdia de Deus, ao nos poupar das consequências completas de uma má decisão, não é uma permissão para cometer outra. A tragédia dessa história não é apenas que alianças ímpias trouxeram destruição, é que cada geração teve a oportunidade de aprender com os erros da geração anterior. Mas escolheram não fazê-lo. Como uma pedra lançada em um lago, as ondas do comprometimento se espalham, afetando a família, o reino e as gerações futuras. Vivi o suficiente para ver o poder desses padrões geracionais, tanto para o bem quanto para o mal.
Na minha própria família, testemunhei como esses padrões podem aprisionar as pessoas em ciclos de dor. Minha mãe lutava com a amargura de um casamento destruído com um homem severo e abusivo. Anos depois, minha tia revelou algo que lançou luz sobre esse padrão. Minha mãe havia fugido dos abusos do próprio pai, chegando a passar noites escondida na floresta para escapar das surras ameaçadas. Quando terminou a escola, minha mãe escapou daquela situação apenas para entrar em outro relacionamento abusivo, casando-se com um alcoólatra que também era violento. Era como assistir a mesma história se desenrolar em um cenário diferente. Mas é aqui que a história muda. Quando conheci Cristo, tudo mudou. Percebi que não precisava continuar com esses padrões geracionais. Jesus me deu o poder de me libertar e viver de forma diferente. Veja, a boa notícia é que esses padrões podem ser quebrados. Mas é preciso mais do que apenas reconhecê-los. É necessário o poder transformador, poder de Jesus Cristo. Em algum momento, alguém precisa dizer: isso termina comigo. Não conseguimos fazer isso sozinhos, mas, como a Escritura promete, podemos todas as coisas por meio de Cristo que nos fortalece. Porque no fim das contas, nenhuma aliança, nenhuma parceria, nenhum relacionamento vale a pena se for para comprometer nossa caminhada com Deus. Hoje ainda podemos enfrentar pressões para formar alianças que parecem vantajosas, mas comprometem nossa fé. A questão não é se essas alianças oferecem benefícios imediatos. A questão é se o custo a longo prazo realmente vale a pena.